Meus alunos e alunas, bom dia aos alunos, alunas e professores que estão participando do nosso curso de Economia Solidária, Significado e Dimensões, uma formação nacional voltada ao aprofundamento histórico e institucional da economia solidária e o seu papel no desenvolvimento brasileiro. Lembrando que esse curso já estamos indo para o final, né? Já é a penúltima aula, passou muito rápido. É um fruto de uma parceria do Conselho Federal da Economia, o COFECOM, e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária. Meu nome é Sérgio Roberto Rodrigues, eu sou economista e conselheiro federal do COFECOM. Junto comigo está o professor Joelson. O professor Joelson ele é pesquisador, autor brasileiro, tem atuação acadêmica concentrada na economia solidária, economia agrária e desenvolvimento rural. Ele é doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp e é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Ele vai contribuir com a gente aqui com as perguntas, né? Ele vai fazer o debate com as perguntas que vocês vão colocar lá no chat e, e os comentários finais com os professores. Bom, hoje nós temos aqui vamos iniciar o nosso trabalho com o professor Ladislau Doubo. É economista, é meu amigo de longa data, é um grande prazer tê-lo aqui. É um economista, professor titular de pós-graduação da PUC São Paulo, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações. É autor e coautor de cerca de 45 livros. Toda a sua produção intelectual está disponível online no web www.double.org. Nós vamos contar hoje também com a professora Alzira Medeiros, que é mestre em extensão rural e desenvolvimento local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde assessora na incubadora de cooperativas populares de economia solidária, é integrante da rede autogestionária de educação popular em economia solidária e da coordenação nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, além de compor o Conselho Nacional de Economia Solidária. E a Williane Rolim, professora do Instituto Federal da Paraíba, trabalhadora no campo da economia solidária, integra a rede de servidores públicos federais dedicados à economia solidária. A coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e do Fórum Sertanejo de Economia Solidária da Paraíba. Bom, feitas as devidas apresentações, vou passar a palavra para o professor Ladislau, para que inicie a sua fala. Vamos fazer o seguinte, nós temos 1h30 de curso, então vamos uma fala de 20 minutos para cada um dos professores, né? E assim depois sobra um tempo para a gente poder, para o Joelson fazer o trabalho dele, né, com as perguntas dos alunos e os comentários dos professores. Professor Ladislau, muito prazer em ouvi-lo novamente. A palavra é sua. Bom dia a todos. Nós somos um bando de teimoso, viu? A gente batalha. Eu lembro de tantas reuniões. Eu estou com 85 anos, gente. Sabe? Isso não é necessariamente que eu penso coisas antigas, mas eu tenho de vida consciente quase um século. Eu vi nascer a televisão, quando nos apresentaram aquela caixa com imagem, né? Depois os grandes computadores, depois o laptop, depois a internet, depois agora hoje a inteligência artificial. Então a gente de certa maneira vê assim um processo extremamente acelerado de transformação. E eu acho isso interessante. Gente, eu aqui é mais para passar ferramentas, né, do que em 20 minutos a gente não resolve tanta coisa. Mas o fato é que é importante como atitude a gente entender que a gente não está enfrentando uma nova situação. Estamos enfrentando um processo acelerado de transformação, né? É um movimento, uma mudança, né? Eu tive várias vezes na China, fiz trabalhos lá para eles, eles publicam meus textos, né? Certo? E é importante essa visão deles, que não adianta fixar isso no modelo, né? Quando estamos buscando acompanhar um ritmo extremamente acelerado, que é na própria base da sociedade, né?
Quando o Demis Hassabis, né, que é um prêmio Nobel, o criador do DeepMind, um dos criadores da inteligência artificial, né, quando ele diz que o que a gente está vivendo eh, não é uma indústria 4.0, ordem de grandeza é 10 vezes mais profundo do que foi a Revolução Industrial. Ou seja, é um novo sistema que a gente está enfrentando e eu queria, basicamente, puxar pontos de referência essenciais, né? E passar ferramentas para vocês, né? Por exemplo, a profundidade da transformação da revolução digital, que vai transformar profundamente o próprio conceito de economia solidária, tá? Vocês vão encontrar neste livrinho aqui a, os desafios da revolução digital. Tá? Todos os meus livros estão disponíveis online gratuitamente. Isso facilita enormemente o acesso. Né? Nessa revolução digital e como vai atingir, em particular, a economia solidária, é que não se trata mais de controlar a máquina e as empresas, né? Enfim, os trabalhadores controlarem, digamos, a autogestão da empresa, controlarem as máquinas. Se trata de controlar os sistemas que controlam a máquina, ou seja, o conjunto da organização empresarial dos grandes sistemas hoje subiu um degrau acima da fábrica, acima das máquinas. O conhecimento, a ciência e a tecnologia se tornaram o principal fator de produção. E essa é a entrada nesse eixo que é absolutamente fundamental, né? Por que que muda tanto? Porque quando se trata de máquinas, de coisas concretas, de produção de canetas, de relógios, bicicletas, o que seja, quando você produz mais, você tem mais custos, né? Você tem que entrar num processo muito amplo. Agora, o conhecimento é interessante no seguinte: se eu tenho uma ideia boa, que eu passo para o Sérgio Roberto Rodrigues, certo? Eu continuo com ela. Ou seja, quando o principal fator de produção no planeta hoje é o conhecimento, tanto assim que vejam que quem controla o mundo hoje é quem controla, em grande parte, o sistema de conhecimento, certo? Indiretamente, só as fábricas. Então, quando você tem como principal fator de produção o conhecimento, ele pode ser generalizado para todo mundo praticamente sem custos adicionais. Quando os Stiglitz e tantos outros dizem que o sistema de patentes, copyrights, etc., ele trava o acesso, trava a multiplicação de conhecimento, de enriquecimento da sociedade, tem toda a razão. Então, é um eixo de batalha extremamente importante. Né? Vocês podem pegar no meu site o trabalho sobre eh, a, a sociedade de custo marginal zero. Né? Podem pegar, evidentemente, também Manuel Castells, A Sociedade em Rede. Ou seja, nós temos que subir um degrau de maneira muito forte, certo? Que estamos numa era em que no centro das transformações está o conhecimento. Não se trata de autogestão de uma fábrica, se trata de entrar no sistema de conhecimento e o conhecimento, como principal fator de produção, ele pode ser generalizado praticamente sem custos adicionais, e isso não é sonho. A China, por exemplo, trabalha o conhecimento com o conceito de CORE, China Open Resources for Education, recursos educacionais abertos, certo? Ou seja, o cara que tem uma ideia numa universidade, ele não sai da universidade para patentear e esperar um dinheirinho para fazer uma startup. A ideia dele, ele recebe um bônus, recebe as tapinhas nas costas, a glória e tal, mas o conjunto dessas ideias, dessas inovações, são automaticamente repassadas para todo o sistema interuniversitário da China. Por que que é tão importante? Porque na era do conhecimento,
a colaboração é muito mais produtiva do que a competição. Porque quando um aqui descobriu um degrau, um avanço científico, o outro pode capitalizar em cima disso e avançar mais. É um sistema colaborativo planetário de construção de conhecimento, e isso se torna um dos eixos principais hoje do conceito de economia solidária. Não é porque a gente é solidário com os pobres, porque a gente gosta de coisas mais simpáticas, mas simplesmente como organização social funciona muito melhor. Nós não estamos mais nos tempos do Adam Smith, aguardando que a mão invisível resolva as coisas e cada um batalha simplesmente como encher o bolso. Certo? Na era do conhecimento, e daí é tão importante vocês pegarem esse livrinho aí, a sobre a revolução digital. Isso é importante, tá? Porque em Davos dizem para vocês que é, é, a fase, digamos, indústria 4.0, né? Como se fosse um degrauzinho, não é? A sociedade está se transformando. Né? Agora, eu, por exemplo, eu coloco o meu site à disposição, certo? Você tem ali cerca de 1.600 títulos gratuitos, inclusive este livro, mas, por exemplo, um negócio sobre esse livro aqui, que é o desenvolvimento local, empoderar a comunidade, são textos que eu atualizo, né? E que permitem esse tipo de acesso. Então, isso é outro nível de mudança, ou uma aplicação dessa transformação, que nos leva, por exemplo, a repensar a universidade. Certo? Eu disponibilizo toda a produção científica online. Eu dou minha aula, é simpático e tal. Mas, para mim, a universidade, com essa revolução digital, não é mais um espaço, digamos, para pessoas subir na escadinha social individualmente através do diploma. Certo? É, eu fiz uma pequena aula, Sérgio, que eu coloquei no YouTube. O título é ridículo, Entenda a Economia em 15 Minutos. Certo? Deu 1.200.000 acessos. Certo? E apresenta de maneira técnica muito, muito estruturada como funciona o ciclo, o núcleo central da reprodução do capital. Ou seja, a universidade pode se tornar realmente um generalizador do acesso ao conhecimento. Né? Eu, por exemplo, o meu site tem acesso de um monte de países e um monte de gente, certo? Tenho cerca de 1 milhão de. Ou seja, sabe quanto me custa isso? Eu contrato uma empresa que me ajuda quando eu tenho problemas, me custa R$ 330 por mês. Dá para enfrentar, certo? De repente, o conhecimento se torna um vetor de enriquecimento de toda a sociedade. Para mim, é um eixo absolutamente fundamental que a gente tem que trabalhar, certo? E eu estou dando, assim como mencionei, os textos de apoio, né? Um segundo eixo absolutamente fundamental é do dinheiro, certo? Porque o dinheiro hoje mudou radicalmente no quadro dessa revolução digital. O dinheiro é apenas uma informação no computador. Eu ainda utilizo essas coisas antigas, vocês devem lembrar, enfim, as notas impressas pelo governo, R$ 50, R$ 20, etc. Certo? Isso aqui é pré-história, gente. Isso aqui é apenas 5% da chamada liquidez no mundo, são notas impressas pelo governo. Hoje são informações jogadas através de bancos que permite, inclusive, todo o caso, o sistema Master, toda a apropriação do Banco Central no Brasil, todas as bandidagens do endividamento generalizado dos países mais pobres, permite o conjunto do sistema. Eu calculei não, consultei no valor econômico, né, quem controla o BTG Pactual. O BTG Pactual tem 28 filiais em paraísos fiscais, né? Antigamente você tinha que passar dinheiro em malas, né, com dólares na alfândega. Né? Hoje você simplesmente faz enter, né? O BTG Pactual te resolve, te coloca o dinheiro no estado de Delaware, nos Estados Unidos ou nas Ilhas Virgens Britânicas, né? Por que é tão importante isso? De um lado, isso gerou uma zona financeira que a gente chama financiarização, é só acompanhar os mais diversos casos, mas de outro lado, abre
todas as oportunidades, né? No Brasil, nós já temos 182 bancos comunitários de desenvolvimento. Eu lembro que eu visitei com o Paul Singer, a gente visitava muito desses bancos, ou seja, há uma reapropriação possível do dinheiro, porque o dinheiro, o que que é? O dinheiro em si não vale nada, né? Antigamente se usava ouro, né? Depois se usava papéis que representavam ouro, depois apenas papéis. Hoje é apenas sinais magnéticos. Isso permite, vejam, por exemplo, os imensos avanços no Bangladesh com Yunus. Yunus, inclusive, tem hoje representação e ele gera negócios com novas formas de crédito aqui no Brasil. Certo? Só entrar no Yunus ali na internet vocês vão localizar o processo. A Alemanha trabalha com, chama Sparkassen, Caixa de Poupança. Toda cidadezinha ela pode ela tem uma caixa de poupança local. Em vez do dinheiro ser colocado nos bancos, né, que extraem, certo? O dinheiro fica na comunidade, ou seja, há uma reapropriação do dinheiro pela comunidade. Isso é absolutamente fundamental, porque no Brasil é simplesmente um dreno. Anos atrás, Sérgio, a gente fez uma pesquisa ali em Bertioga, uma pequena cidade aqui perto de São Paulo, né, de cada R$ 100 que as pessoas depositam na agência do Bradesco de Bertioga, apenas R$ 8 ficam em Bertioga. É tudo retirado e vai para a Cidade de Deus. Né? Aliás, a Cidade de Deus ser o local da sede do Banco Bradesco, eu acho muito divertido, né? como, como localização. Mas o básico é o seguinte: da mesma maneira como antigamente a gente queria se reapropriar das empresas produtivas, enfim, pela base, hoje esse negócio migra, a gente tem que se reapropriar do conhecimento e se reapropriar dos mecanismos financeiros. E os mecanismos financeiros, tanto o conhecimento como os mecanismos financeiros, hoje, gente, são apenas sinais magnéticos, certo? Que permite a generalização do acesso, né? O mesmo sistema que eu mencionei da China, que tem o China Open Resource for Education, a generalização colaborativa do acesso ao conhecimento, certo? Você pode ter, da mesma maneira, com sistemas de dinheiro, para o dinheiro se tornar útil. Tá? Aí eu recomendo para vocês, vocês podem pegar este livrinho aqui, o título é exatamente o que a gente busca: resgatar a função social da economia. A economia deve servir para nós, não nos servirmos para a economia deve servir para a sociedade. Né? Isso aí vocês podem fazer cooperativas de crédito, multiplicar bancos comunitários de desenvolvimento, pegar a experiência dos Sparkassen da Alemanha, do Grameen Bank, do Yunus, eu tive reuniões com ele aqui no Brasil, né? E pensar formas inovativas, inovadoras de gestão, certo? Que é o terceiro eixo que eu queria. Gente, eu estou colocando eixos de expansão de novas tendências que estão se apresentando, porque todas as novas capacidades, inclusive a inteligência artificial, está controlada por alguns grupos no mundo, certo? Mas nós podemos nos reapropriar pela base. Então, as formas de gestão, vocês podem pegar esse livro aqui, que é Trebor Scholz, tá? Ele trabalha as plataformas colaborativas ou cooperativas. Ou seja, esse negócio de plataforma muda o sistema. Né? Por exemplo, o Uber ele tira ordem de grandeza 30% do que a gente paga para o motorista, vai para o Uber, que são apenas computadores, tá? E drena do mundo inteiro a 30% de cada uma das nossas viagens. Meu, para quê? Araraquara criou um sistema muito simples da prefeitura, certo? Uma plataforma colaborativa local, certo? E vocês vão ter, nesse livro do Trebor, aqui o exemplo de 9 mil taxistas de Nova York que simplesmente se reapropriaram
do processo, fizeram uma plataforma colaborativa nesse sentido, tá? E o último ponto que eu queria puxar é a mudança do território, tá? É, esse livrinho que eu mostrei para vocês aqui, vocês vão poder procurar no meu site Empoderar a Comunidade. É, vocês vão ver, é, através, em particular, de um exemplo que gostaria que vocês lessem. É, vocês procuram no meu site por Casa Verde. São 6 anos já de trabalho que a gente faz. A gente gerou uma plataforma que conecta, Sérgio, toda a população local, certo? Uns com os outros. Não precisa esperar uma reunião comunitária sábado à noite. Tá vendo? Um está ajudando o outro porque simplesmente por vizinhança, tem coisas que se aproveitam, né? Senhoras aposentadas que têm máquina de costura, tal, de repente formaram uma cooperativa online, então pegaram agora um contrato de produção de uniformes para a prefeitura. Cooperativas que surgem. Ou seja, o território pode ser rearticulado, né? Porque a gente se urbanizou, mas a gente está muito fracionado, fragmentado, né? A gente mal conhece os vizinhos nesses prédios de apartamento, coisa do gênero. E, na realidade, a possibilidade de um sistema descentralizado de gestão é absolutamente fundamental. Isso implica uma guerra que a gente faça a nível nacional. Tá? Deixa eu dar pontos de referência. É que, no Brasil, tá? Você tem, quando muito, 25, 30% dos recursos públicos, né, vão diretamente para os municípios. Nós temos o IPTU, enfim, pouquinha coisa. Se eu pego a Suécia, 72% da carga tributária, do dinheiro recolhido pela carga tributária, vai diretamente para o local. Ou seja, isso gera um sistema, uma capacidade local de organização comunitária, de formação de cooperativas, enfim, como mencionei, por exemplo, também na Alemanha. Na Alemanha também o sistema é muito descentralizado, ou seja, vem mais dinheiro público para o nível local, e no nível local as poupanças das pessoas não estão no banco, estão numa caixa de poupança local. Ou seja, tanto as poupanças privadas como o dinheiro público se juntam e geram uma capacidade de apropriação do desenvolvimento pela base da sociedade. Isso é tão fundamental porque se você pensa que o Brasil tem 5.570 municípios, você quer resolver as coisas a partir de Brasília, esquece. Então, eu juntaria esses diversos elementos, Sérgio, certo? A transformação da revolução digital com a economia do conhecimento, com os sistemas territoriais, com o sistema de apropriação dos mecanismos de dinheiro, nós podemos construir uma filosofia de economia solidária frente à revolução digital. Para mim, esse seria o eixo para a gente trabalhar. Muito obrigado, professor. Sempre um prazer ouvi-lo. Estivemos juntos lá no Festival de Economia Solidária lá no Rio, né? Exato. Foi muito bom. Ainda bem que a gente consegue se encontrar pessoalmente também, né? A gente se encontra e se abraça por aí, né? O senhor vai ficar até o final, professor? Vou ficar mais um pouco, não sei, aí, de repente dá uma gritaria aí em casa, eu sou muito obediente. Tá bom, fique à vontade, por favor. Será um prazer tê-lo até o final. Se puder ficar para o encerramento, seria bem interessante. Bom, vou passar agora para a professora Alzira, né? Eu acho que eu não falei no início, o tema da nossa aula de hoje é trajetória e configuração do Movimento Nacional de Economia Solidária. Então, eu passo rapidamente a palavra para a professora Alzira, tá? Uns 20 minutos também, a gente ter um tempo para a professora Williane e a gente poder debater. Esteja à vontade, professora. Bom dia a vocês todas e todos, companheiros, companheiras aí de trajetória, né? Sérgio, a gente tinha combinado, não sei se o André conversou com vocês, que a Eliane falaria antes de mim. Eu tinha combinado com a Eliane hoje também, nessas nossos acertos. Se for Sabia possível, mais? aí a companheira fala antes de mim e eu posso falar depois, tá bom? Está ótimo. Então,
Liane, esteja à vontade. Bom dia, minha gente. Que honra imensa estar aqui dividindo a tela com duas pessoas tão que eu admiro tanto e a quem eu tanto honro. Saudações solidárias a todos que estão conosco, organizando, né, a live e também nos assistindo, 129 pessoas assistindo. E eu preparei um material para apresentar aqui, que foi um copo e cola, só um copo e cola, que aí eu vou só ler. E aí, diante da fala do professor Ladislau, que eu fiquei assim, em total estado de êxtase, não é? Porque você pensa, ele traz para a gente uma situação atual, não é? E não só uma situação atual, mas uma situação atual com um vetor para o que será daqui para frente, não é? Muito fantástico. E eu tinha organizado a minha fala, vou falar da história do movimento. E aí chegar, né, o que ele falou seria chegar no final da minha fala. E como ele falou algumas coisas que me tocaram muito profundamente aqui, eu vou pedir licença a vocês para fazer a minha fala bem rápido, para chegar numa interlocução com o professor Ladislau, em alguns dois pontos específicos que ele tocou. Aí tem jeito da gente compartilhar os slides que eu copiei e colei, gente. Tudo que eu copiei e colei. Depois eu vou falar para vocês onde que está. Eu vou ler rapidamente para a gente chegar na conversa que interessa, tá? Então, pensar a trajetória do movimento social da economia solidária, do movimento da economia solidária, como... olha aí o título que nós demos, porque isso aí é um texto da minha equipe, tá, gente? Não é meu, não, tá? É da resistência e articulação nacional, tá? E a articulação nacional é isso que o professor Ladislau traz hoje, tá? Então, a trajetória da economia solidária no Brasil não começou de forma unificada. Tratava-se de iniciativas locais, criadas como formas de resistência à pobreza, ao desemprego, à exclusão social. Experiências de cooperativismo popular, associativismo rural, grupos de produção urbana e iniciativas de economia popular surgiram espontaneamente nos territórios, tá, professor Ladislau? Como respostas locais aos efeitos da crise econômica e do desemprego estrutural. Gente, isso nas décadas de 80 e 90, tá bom? O Valmor, né, num texto dele de 2009, ele fala que a partir dos anos 90, eventos decisivos deram coesão a esse movimento. E a gente pensar o movimento como, né, ele tem que ser estruturado, ele tem que ser organizado, né, transformando em um campo político e social estruturado. Pensar o movimento de economia solidária como um campo estruturado, né? E essa transformação não foi acidental, mas resultado de um processo consciente de articulação entre lideranças intelectuais e organizações que identificaram nas práticas solidárias um potencial transformador. E é sobre isso que a gente vai falar, e eu acredito que é sobre isso que o professor Ladislau também falou. Podemos passar? Então, gente, a gente cita alguns momentos históricos, né? Que aí, nessa nossa pesquisa, nós levantamos. Em 95, 7º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Sociologia, com o tema Formas de Combate à Resistência à Pobreza. Quem preparou esse texto é um sociólogo, por isso que começa com... Aí depois, em 96, o Encontro Nacional da Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionárias, ANTEAG, realizadas em São Paulo, não é? Esse encontro reuniu experiência de autogestão
Depois ele foi associado por Paul Singer em artigos de 96 e no prefácio da publicação de 98 do Antiag, a noção de economia solidária como alternativa à crise do trabalho, né? E aí entra essa questão da economia popular para a formulação de economia solidária, ampliando o âmbito político do movimento. Gente, a gente passa de um momento de início de combate ao desemprego e hoje, no século XXI, já avançado, é como visão de mundo, é como proposta de organização social e política do país, né? Então, aí, isso aí é a coisa da Alzira. A Alzira já estava aí, né, nesse tempo todo. Olha, no Fórum Mundial de Porto Alegre, Social de Porto Alegre, é que tem uma grande mesa sobre economia solidária, e aí, com essa frase, né, eu devia ter trazido aqui o Enfio, que é lindo quando ele fala isso, um outro mundo é possível, né? E aí a economia solidária é a comprovação, é a prova viva, é o fazer esse outro mundo que é possível e que já existe. E aí, em 2003, é criado, então, a Carta de Princípios e a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? Consolidado como principal espaço de representação do movimento no país, do movimento de economia solidária. Essa questão, estou colocando aqui o fórum como esse espaço de organização da sociedade brasileira, da sociedade civil organizada, e que vê na economia solidária uma proposta efetiva de transformação social. Podemos passar, minha gente? Para chegar logo lá para conversar. Então, essa diversidade, a questão da diversidade do movimento, né? O movimento, ontem estava conversando com Wanderson, ali na UFPB, e ele falando isso sobre o fórum hoje. O fórum hoje, em cada estado, ele tem uma característica em cada estado também, em cada território, em cada região, né? Aqui na Paraíba, nós temos 4 fóruns regionais que formam o fórum estadual, não é? Então, o movimento de economia solidária é diverso, está presente em todo o Brasil, reúne trabalhadores associados em diversas formas de organização, formais e informais, né? Essa questão das redes de produção, redes de comercialização, a questão das finanças solidárias, que eu vou contar para vocês um caso fantástico, e a questão do consumo solidário, porque é fundamental, tanto o consumo solidário, ele envolve a questão do consumo consciente e da alimentação para a saúde, não é? Então, mais do que gerar trabalho e renda, o movimento se afirma como alternativa à exclusão econômica, social e política, fortalecendo práticas baseadas na cooperação, na autogestão e na democracia participativa. O nosso povo precisa aprender a participar da democracia, gente. Isso é fundamental. E a economia solidária, ela traz esse aprendizado que a Alzira vai falar aí daqui para frente. Essa diversidade, embora seja uma das principais forças do movimento, também apresenta desafios organizacionais. Como articular experiências tão distintas em suas formas de atuação, contextos regionais e níveis de desenvolvimento? Como garantir que a pluralidade de vozes seja ouvida e que as ações sejam coordenadas de forma democrática? A resposta a essas questões levou ao surgimento dos fóruns de economia solidária. Vamos, galera. Os fóruns como espaços de articulação democrática, né? Para dar coesão a essa diversidade e garantir espaços de diálogo, surgem os fóruns de economia solidária. Esses espaços de organização democrática têm como objetivo fortalecer o movimento e articular suas ações em redes regionais, nacionais e internacionais. Mais do que instâncias de coordenação, os fóruns representam uma inovação na forma de fazer política, horizontal, participativa e baseada no consenso.
essa questão do consenso, existem reuniões que eu falo assim, vamos votar. Não, aqui a gente não vota, não, aqui a gente vamos construir o consenso. Então, vamos lá, das resistências políticas públicas. E aí nós já estamos chegando, então, nos dias atuais, né? O processo de articulação dos fóruns foi fundamental para a expansão do movimento, que partiu da resistência local para conquistar espaço na formulação de políticas públicas nacionais. Nosso movimento é um movimento vencedor, gente. É um movimento vencedor. Essas articulações deram força ao movimento e possibilitaram conquistas históricas. A criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, Senais, em 2003, percebe que o Fórum é criado no mesmo ano que a Secretaria. O projeto de lei 4.685 de 2012 e o recente Marco Legal da Economia Solidária, né? A nossa lei Paul Singer, de 2024. Cada uma dessas conquistas representa anos de mobilização, diálogos e pressão política exercida pelos fóruns em diferentes níveis do governo. A Senais, primeira política nacional específica para o setor, nasceu das propostas elaboradas pelos fóruns e teve em Paul Singer, histórica da liderança do movimento, seu primeiro secretário. O Marco Legal, por sua vez, representa a conquista de 2 décadas de luta política, estabelecendo uma mudança, né, gente, no Código Civil brasileiro, que criou uma nova figura, e vocês aí sabem mais, os Corecon, né, essa nova figura, né? Ah lá o Fórum Ecosol lá, gente, todo mundo lá, olha que bonitinho. Então, vamos pensar sobre isso, a organização atual e as perspectivas do movimento. Vamos lá, ver. Então, olha, atualmente o Fórum Brasileiro articula fóruns de todos os estados da Federação e Distrito Federal, envolvendo diretamente trabalhadores e trabalhadoras, entidades de apoio e gestores públicos. Como espaço autônomo e democrático, o FEBS atua em múltiplas frentes. Incidência em políticas públicas, tá aí a Alzira que não me deixa mentir, né? Participação em conselhos e elaboração de propostas junto ao governo, organização de redes produtivas de consumo, não é? De redes produtivas e de consumo, articulação de feiras, cadeias e sistemas de troca solidária, formação, pesquisa e troca de saberes, metodologias educativas populares, sistematização e intercâmbio de experiências, visibilidade às práticas solidárias, comunicação popular, campanhas e disputa de narrativas de desenvolvimento e mobilização social, alianças com outros movimentos e participação em lutas por justiça social. Então, passemos ao próximo. Vejamos, então. Espero que tenha sido claro. Então, nós criamos esse quadro aqui, gente, para a gente pensar a economia solidária como projeto de sociedade, não é? Então, pensamos aqui, como organização econômica popular ou empreendimentos econômicos solidários, o Euclides Mansi agora, ele criou um circuito econômico solidário, eu achei linda a proposta dele, né? E o que significa isso? Unidades produtivas autogeridas, cooperativas, associações, grupos informais, que geram trabalho e renda com base na cooperação. Exemplo de atuação, produção artesanal, reciclagem, agricultura familiar, que demandam formação técnica e acesso, a gente não gosta dessa palavra, crédito, a recursos, Bom, então vamos lá. As redes e cadeias solidárias, que é a integração de várias dessas organizações aqui, para ganhar escala em produção, para resolver problemas de logística e de comercialização. E aí, por exemplo, redes de costureiras, grupos de agricultores agroecológicos, que viabilizam compras coletivas e certificações conjuntas. Essa coisa das certificações aqui, professor Ladislau, nós vamos chegar lá na hora que o senhor fala do eixo de patentes que trava. Estou doida para chegar lá.
Os fóruns, comissões e conselhos, né, que são espaços de representação em âmbito municipal, estadual e nacional, não é? Nós estamos agora com a implementação do sistema de economia solidária, que aí eu costumo falar em 3 níveis, no nível federal, nos níveis estadual e nos níveis municipais, não é? Que são os fóruns estaduais, o Fórum Brasileiro, os conselhos, não é? E os fundos, né, gente? Porque sem recurso não há política pública, não é? Então, vamos lá pensar nisso. E programas e políticas públicas, né? Iniciativas governamentais de fomento, capacitação, infraestrutura, né? Que são os editais do Senais, a questão das compras públicas governamentais na educação, saúde, linhas de crédito específicas. Oi, como eu não gosto disso, mas passemos lá, vamos lá. E aí nós terminamos com essa dica, que é a questão do CADSOL, que nós estamos agora nesse momento de implementação. O que aconteceu, gente? Nós tínhamos toda uma estruturação, todo um trabalho organizativo que foi literalmente destruído. E agora, de 2023 para cá, estamos nesse processo de reconstrução, né? E o CADSOL está passando por esse momento de reconstrução agora, porque é muito importante que a gente saiba realmente quem faz economia solidária, porque tem muita gente. E isso está acontecendo, gente, no dia a dia da gente, dentro dos institutos, dentro dos empreendimentos, dentro dos nossos conselhos, que é gente que não é da economia solidária. Ah, não, nós somos solidários, então nós... Entendeu? Então, o CADSOL faz interface com outras políticas públicas do governo federal e grupos, cooperativas e associações podem e devem se cadastrar, não é? Esse registro do CADSOL garante reconhecimento e visibilidade, empreendimentos inscritos ganham identificação oficial e fortalecem sua inserção em redes e ações coletivas, acesso a políticas públicas, emissão da DCSOL. Após aprovação, o empreendimento pode emitir a declaração de empreendimento econômico solidário, documento com validade legal, integração com bases nacionais, né, os dados alimentam o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, o CIES, e o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, né? E é um instrumento político institucional, porque é uma base de dados fundamentada que fundamenta novas leis, regulamentos e estratégias de desenvolvimento governamental. Bom, eu não sei quantos minutos eu tenho aí ainda, porque aí eu quero conversar agora com o professor Ladislau sobre as coisas que ele falou, não é? Porque, gente, o que eu trouxe aqui para vocês foi uma história que muitos de vocês aqui acompanhou essa história, sabe, da luta, de todas as dificuldades, e temos as nossas vitórias. Temos as nossas vitórias. Nesse ano de 2025, foi muito importante, foi muito importante. O marco legal da economia solidária, apesar de não ter sido do jeito que a gente queria, mas então, vamos aqui para frente tentar regulamentar e fazer valer. Só que não se trata só do marco legal da economia solidária. Nós estamos travando uma luta no Legislativo Federal, com um projeto de lei que está em tramitação para regulamentar a tecnologia social. A tecnologia social, tudo isso que o professor Ladislau falou é tecnologia social. É tecnologia social. Não vou entrar nessa discussão aqui, não, tá? Mas o fazer economia solidária é tecnologia social. A metodologia que se trabalha, o que os empreendimentos fazem é economia solidária. Incubação, metodologia de incubação é tecnologia social. E aí, sabe o que eles estão lá no PL?
é criar patente para tecnologia social. Gente, nós estamos lutando. Acabei de pedir aqui para o Felipe Adó, quem que é o novo relator do PL, porque é uma luta árdua para a gente não cair nas garras do capital, que é isso que o professor Ladislau falou, que o eixo de patentes trava. É uma luta ferrenha, gente. Mas aí, para terminar, não sei essa coisa do tempo, mas eu tenho que contar para vocês, gente. Sabe o que aconteceu essa semana? Aqui em João Pessoa, a orquídea solar. Sabe o que é orquídea solar, gente? Então, a orquídea é a moeda social do Banco Comunitário do Jardim Botânico, da Comunidade São Rafael. Sabe o que agora? Eles criaram uma lá, como fala, gente, da energia solar, e vai diminuir a conta de luz que os cooperados gastam com a conta de luz, vai gerar fundos para a moeda, o lastro da moeda orquídea é energia solar, gente. É fantástico, é fantástico. Alzira, Daniel muito lindo, muito querido. Entendeu, gente? E Professora, deu aí, 21 minutos já, viu? então tá, só falar que é isso. Professor Ladislau, nós, do Núcleo Catalisador de Economia Solidária, do Campus Guarabira, do IFPB, no nosso curso de gestão comercial, nós pesquisamos formas inovativas de gestão. Muito obrigada, desculpa a minha falação, espero que... Ai, gente, obrigada, obrigada. Obrigado, professora. Bom, então, professora Alzira, seja com a palavra. Dá uns 20 minutos aí. Depois a gente volta ao debate, viu? Sérgio e Joelson, eu enviei uns slides para André, não sei se vocês receberam. Esse em tela? Isso, muito bom. Então, eu queria saudar aqui essa iniciativa do Conselho da Universidade Federal de São Carlos, com quem eu aprendi muito, com a incubadora, com o Chimbo, com Maria e vocês todos nessa trajetória de construção do que hoje a gente está chamando, né, de uma tecnociência solidária. Esse é um debate importantíssimo para nós que estamos na construção do conhecimento, na discussão da educação popular, etc. e tal. Então, eu queria trazer aqui uma parte, vamos dizer assim, que expressa, né, a filosofia e uma cosmovisão do povo Ubuntu, da África subsaariana, e que tem uma influência muito importante na construção da cosmovisão dos povos afrodescendentes no Brasil, né? Que começa com um dos elementos e um dos pilares que eu como educadora popular, como cientista social que trabalha o território, o desenvolvimento local e a compreensão das diversas cosmovisões no mundo para influenciar a economia solidária, trago isso para a gente pensar sobre o sentido da economia solidária, né? Então, eu sou porque nós somos, nós nos realizamos no outro, na partilha e no afeto. Significa a solidariedade, a cooperação, o respeito, o acolhimento, a generosidade, em sintonia com o nosso ser interno, buscando o nosso bem-estar e o de todos à nossa volta. Então, essa dimensão dessa cosmovisão coloca a importância de nós estarmos bem estando bem todo mundo, né? Ou então, e também nós somos resultado do que somos coletivamente. E isso cria contradições, evidentemente. Podia passar, Joelson, por gentileza, não sei se é o Sérgio. Então, a economia solidária no Brasil e no mundo tem um debate, né?
tem um debate sobre o seu surgimento, tem um debate sobre suas questões, as emergências das experiências no Brasil, que aí o Iliane já falou sobre isso na década de 80, 90, né, que tem uma repercussão importante. Mas eu queria trazer um elemento que para a gente é muito importante, sobre o que dizem os dados da economia solidária no Brasil e que defasagem é essa que a gente tem da economia solidária enquanto informações. É claro que as informações, elas, quando são trabalhadas, vamos dizer, no campo da estatística quantitativa, mas também trabalhamos o aspecto qualitativo, nós sabemos disso, ela tem uma informação de 2014, tem algumas informações, vamos dizer assim, mais localizadas, mas essa de 2014, que foi trabalhada pelo Sistema de Informação da Economia Solidária, que hoje nós não temos mais, né? O Eliane falou sobre o CADISOL, mas o CADISOL é um tipo de informação vinculado já a uma adesão do cadastro da política pública. Não é uma pesquisa em que a gente possa ter informações fora do esquema do cadastro de adesão à política pública. Então, o sistema de informações de economia solidária precisa ser recuperado. Eu acho que tem um movimento, no sentido de que o DIEESE, que está dando uma assessoria aí nessa área também, com o Observatório de Economia Solidária, pudesse recuperar, né, essa dimensão importante do debate da construção de informação e de conhecimento sobre a economia solidária no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, né, que até o próprio Geiger, que foi quem coordenou esse estudo, colocava com essas informações de 2014, ele se surpreendia, né? E está aí na tela o quantitativo de empreendimentos que a pesquisa na época abordou, né? Diz assim, olha, embora a gente tenha uma fala muito urbana sobre a economia solidária e uma fala muito sul e sudeste, na verdade, a expressão maior da economia solidária no Brasil está no Nordeste, no meio rural, onde a maioria é de associações. Por que essa realidade se coloca da economia solidária, principalmente no meio rural e no Nordeste? Esse é um debate importantíssimo que eu que venho da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nesse debate que a gente tem, inclusive, com o próprio Geiger, com a própria equipe do sistema de informações na época, a gente dizia, olha, nós precisamos entender essa diversidade da economia solidária no Brasil e que ela se manifesta e vai se manifestar de diferentes maneiras, né? Então, por que essa expressão da economia solidária no meio rural? Para nós, significa que várias elementos, vamos dizer assim, ou várias características, aspirações que estão vinculadas a essa cosmovisão, tanto dos povos autóctones, como também dos povos afrodescendentes, influenciaram essa organização, inclusive também do campesinato com a reciprocidade. Então, são elementos dos princípios da economia solidária que envolvem a reciprocidade, a dádiva, a cooperação, a proximidade, as relações de proximidade, que fortaleceram uma experiência associativa no Nordeste e não cooperativista. Então, é importante também a gente fazer um demarcador no sentido de que o cooperativismo foi extremamente criticado pelos movimentos sociais no Nordeste nas décadas de 80 e 90, porque foi apropriado pelos latifundiários. As cooperativas serviram em determinado momento de enganação aos trabalhadores e camponeses com relação à questão da terra. Então, essas experiências datam de 80 e 90. Isso é importante para a gente entender quais as bases que configuram esse movimento de economia solidária no Brasil, tá? Então, a Williane falou do Fórum Brasileiro. O Fórum Brasileiro congregou um conjunto de experiências, claro, que se consolidavam ali naquela expressão de um movimento internacionalista, do Fórum Social Mundial, por um outro mundo é possível, trazer as relações sociais, trazer a importância do outro, acabar com a indiferença. Isso tudo eram e são pilares da construção de uma outra perspectiva de sociedade e de mundo que a gente quer, onde a solidariedade continua a ser,
na nossa compreensão, um elemento que distingue da ideia do individualismo, do empreendedorismo de sobrevivência para salvar a todos, da ideia de que, inclusive dessa ideia, né, do patenteamento do conhecimento, etc. e tal. Então, onde está a solidariedade? Essa é uma perspectiva que coloca para a gente da economia solidária não só a solidariedade entre as pessoas, como está aí colocado por essas companheiras que eram da CONAC, hoje mudou a diretoria, mas na época, a terra para o bem viver. Então, a terra como um elemento que não só influenciou a associação no meio rural e influencia até outro, pelos camponeses com terra e sem terra, mas também a terra hoje, no sentido simbólico e importante que significa a terra, nosso planeta. Então, nós queremos o bem viver, inclusive defendendo a solidariedade com a terra, nosso planeta. Então, poderia passar, por gentileza? Então, esse termo, né, economia solidária, ele é importante porque ele vai congregar diferentes concepções de economia solidária e diferentes práticas e experiências de economia solidária, no Brasil e no mundo, né? Então, assim, houve um determinado momento, na década de 90, principalmente, em que existia uma grande carga de desigualdade, de inflação, de desagregação, de perda de terra, de vivências, inclusive com a entrada do neoliberalismo no nosso país. Mas a década de 80 criou uma base de um movimento social que buscava direitos e buscava cidadania. Isso influenciou esse surgimento dos movimentos sociais e que também teve uma interferência na construção do próprio movimento de economia solidária no Brasil, que tem a ver com essas entradas, né, todas dos movimentos sociais do campo, das periferias populares urbanas e dos diferentes movimentos, como a gente tinha uma influência muito forte das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, da luta do povo latino-americano para derrubar as ditaduras, etc. e tal. E tudo isso criou um campo que possibilitou, vamos dizer assim, uma confluência, né, que é o que o Nego Bispo chama, a confluência dos diversos ideários, a confluência das diversas ações e perspectivas e possibilidades. Então, nós temos, de fato, diferentes sujeitos e seus processos históricos que confluem para a economia solidária como uma perspectiva de mudança e de transformação social, quer seja dos trabalhadores das fábricas, que foram à falência na década de 90 e que hoje a gente não tem mais essas experiências no Brasil, só uma localizada no ABC Paulista. As experiências frágeis que a gente tem, mas a gente cresceu numa perspectiva de um cooperativismo também no campo, influenciado hoje pela Unicopas, pela Unisol, pela Unicafes, né? E que isso tem uma relação com o que era o movimento de economia solidária no início dos anos 2000, que falou o Eliane no surgimento do Fórum Social, do Fórum de Economia Solidária no Brasil, né? Onde ele era o único, vamos dizer assim, sujeito político que dialogava com o Estado, o único sujeito político que lutava por espaços de diálogo e de incidência política a partir das suas demandas que vinham aí desse represamento de direitos no campo da organização socioeconômica dos trabalhadores e trabalhadoras que vinham sendo ou historicamente colocados, né, na periferia ou historicamente expulsos de suas terras, imigrantes, ou que também estavam sofrendo por processos de transformação na produção e nas organizações do trabalho e da produção na economia brasileira, inclusive na indústria, que teve um impacto importante para a organização dos trabalhadores e tal. Então, a gente tem diversos territórios e o território é fundamental para a organização associativa,
o território é fundamental para a organização de uma nova dinâmica econômica que possibilite a gente construir, de fato, uma dinâmica econômica que se contraponha à exploração e à opressão e à desagregação social nos territórios. Então, essa caracterização de uma economia que tem uma base territorial não é para ela ficar isolada e distante das dinâmicas econômicas, sociais e políticas do mundo e do Brasil, mas é no sentido de dizer, olha, tudo começa aqui. É com gente, é gente que está construindo essa economia, é gente que ainda passa fome no Brasil, é gente que ainda tem dificuldade de acesso à água, é gente que ainda tem dificuldade de acesso à terra, é gente que tem dificuldade de acesso aos meios de comunicação, aos equipamentos, à educação, enfim, ainda lidamos, né, com diferentes faltas que o Estado brasileiro, no seu conjunto, historicamente, pelo que nós sabemos que é o Estado brasileiro, não respondeu, né, não respondeu. Então, há uma complexidade de questões que se avolumam ao passar do tempo e nos processos de transformação que a gente vem vivenciando. Então, a economia solidária também é atravessada, não só por uma demanda de geração de trabalho e renda, e esse é um debate interessante que o Geiger faz, inclusive com o Singer, né, de que o Singer dizia, não, a economia solidária surge nos momentos de crise. E esse estudo do CIES, em 2014, mostra que as experiências de economia solidária prosperam e se organizam melhor quando você tem uma dinâmica mais perene de organização econômica no país e que o Estado também tem uma importância. Ou seja, a economia solidária não está vinculada a uma situação de quanto mais miséria, mais ela surge. Quanto mais desigualdade, mais ela surge. Pelo contrário, nós estamos vivendo, inclusive, um momento e vivenciamos agora, nos idos de 2022, 2021, em que houve uma desagregação social e política e econômica que fragilizou imensamente a organização da economia solidária. Então, essa base econômica construída e organizada pelo Estado brasileiro tem uma repercussão importante para a organização da economia solidária. E a complexidade de questões cresce quando entram sujeitos que demandam direitos que não apenas no campo do trabalho, mas que demandam direitos com relação ao gênero, a questão dos seus direitos com relação aos movimentos identitários, étnicos, com relação aos direitos da juventude, com relação a diferentes direitos no campo e de identidades que começam a se cruzar dentro da economia solidária, e isso cria uma complexidade, não só para a economia solidária, vamos dizer assim, como movimento, mas o conjunto dos movimentos sociais no Brasil vivencia esse interidentitarismo, né? E essa interorganização, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, né? Para mostrar que há uma diferença na organização dos movimentos sociais no Brasil. Então, Rizoneide traz um estudo muito importante, que eu considero que é o estudo mais recente sobre o movimento de economia solidária no Brasil, que ela parte das mulheres artesãs. Qual a importância das mulheres artesãs para a economia solidária? Né? Em geral, são mulheres que estão já mais velhas, que trazem, inclusive, pautas sobre a questão da aposentadoria, da previdência, do seu estar como idosa nessa sociedade que não tem muita estrutura nem organização para responder às pessoas idosas. E o lugar das mulheres na construção da economia solidária. Nós somos a maioria da construção dessa economia. Cada vez mais a gente está junto dessa base de organização, né, social, que representa as mulheres brasileiras do campo ou das cidades, do rural, do urbano, vamos dizer de uma forma geral, que compõe hoje cerca de 70% da base social da economia solidária no Brasil, né? Então, inclusive, são mulheres solo que garantem, né, o sustento de suas famílias
e o que isso significa ser uma mãe solo no Brasil para construir uma outra economia. Então, eu sugiro que vocês leiam o texto da Rizoneide, que está aí colocado, inclusive um e-book de livre acesso. Então, essas experiências surgem para resistir ao descaso e à indiferença e constroem essa teia de relações que dão sentido à sua própria existência. Então, assim, muitas vezes na economia solidária, a adesão à economia solidária, vamos chamar assim, né? Ou a inserção, a prática na economia solidária, vem por outras motivações. Vem por essas motivações identitárias, vem por essas motivações de um espaço de sociabilidade real, onde eu possa me encontrar, onde eu possa existir e me sentir acolhida em uma comunidade, em uma sociedade. E olha que esse é um momento bem importante, né? Desse acolhimento e dessa sociabilidade, porque nós estamos lidando com diferentes debates sobre a questão da religiosidade que tem colocado um isolamento, que tem colocado que é importante ficar no seu cantinho, porque Deus vai resolver tudo. Então, a negação de um princípio de organização social e política. E aí, se nós, da economia solidária, oferecemos esse lugar de acolhimento para as mães, oferecemos o lugar de acolhimento para aquelas que estão sendo perseguidas, inclusive pelo tráfico, porque há uma questão importante a ser considerada quando a gente trabalha a organização da comunidade, da organização da economia solidária no Brasil, que ela é atravessada também por diversos impedimentos e desafios no seu território, como é a questão do tráfico, como é a realidade das mães que não podem sair determinado horário da noite, porque isso está controlado pelo horário das organizações que controlam o território. Então, isso é um elemento importante para a gente considerar. Então, isso vem gestando, né, uma nova educação e uma cultura. Hoje, por exemplo, nós temos nessa rede autogestionária, do ponto de vista mais de um acolhimento virtual, porque as nossas condições efetivas de organização territorial, elas são precárias, porque a gente não tem recursos, não tem fundos para se organizar ainda territorialmente, mas ela tem acolhido diferentes redes, né, dentro dela. Então, essa é uma característica da organização da economia solidária hoje, que tem dado uma preferência à organização em rede. Então, a gente tem a rede TCP, a gente tem a rede IF Ecosol, a gente tem a rede de educadores, a gente tem a rede de bancos, a gente tem a rede de fundos, a gente tem a rede de mulheres, a gente tem rede de feminismo, a gente tem várias redes no Brasil que demonstram assim, olha, nós queremos nos articular e nos organizar e pretendemos construir essa autonomia a partir do chão de vida e trabalho e também de outras especificidades e questões que a gente tem vivenciado. Pode passar, Sérgio, por favor. 20 minutos, viu, professora? Tá. Então, Já. eu acho que você pulou talvez um slide, mas eu vou dizer então. Não sei. Então, eu queria falar só para vocês, né, dessa importância, né, desse campo da economia solidária. É esse anterior mesmo, Roberto, por favor, Joelson. Acho que é O o Fernando que está anterior, passando. acho que é o anterior, que esse campo, né, que mostra é, esse estudo da Josiane Krebs, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, não é esse aqui, não, é o outro. É o que tem o desenho do campo. Isso, esse aí. Então, Josiane e Clara Fischer fizeram, né, esse estudo para atualizar um campo que tinha sido construído da economia solidária nos anos 2005, 2006, por aí. E nesse momento a gente traz, né, tem a gente diz assim, é um campo em construção, a gente precisa organizar melhor essa informação, né? A gente tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? A gente tem as redes, a gente tem as uniões, né? Foram citadas aqui. A gente tem as organizações, de uma forma geral, e movimentos sociais. A gente tem as universidades,
os institutos federais, a escola, a educação, esse campo da tecnociência, esse campo do que se chama de entidades de apoio e fomento, né? Então surge nesse debate agora, inclusive trazido pelo próprio governo federal, um debate que a gente já tinha, vamos dizer assim, ultrapassado no sentido da discussão da economia solidária no Brasil, pelo Fórum Brasileiro e por outras organizações, que é a questão do popular. Então, essa é uma discussão importante, né, que traz não só o governo brasileiro com relação à educação, a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, né, que introduz no popular a dimensão da população pobre periférica e que qual é a perspectiva que a política pública de economia solidária traz para esses segmentos que estão aí, né? Então tem um debate importante, né, do próprio Milton Santos, do Kraschet, da Lia Tiriba, sobre essa questão. E a gente vem trazendo esse debate, e esse é um debate importante para a gente nesse momento, nessas perspectivas que se colocam para a economia solidária no Brasil, do ponto de vista da sua organização e dos seus movimentos. Então, é um movimento pluriverso, né? Ele trabalha com questões para além do que a gente trabalhou quando iniciou a construção da economia solidária, principalmente a dimensão do feminismo, da economia feminista e a questão ambiental, a questão do planeta, a questão da sustentabilidade numa perspectiva mais ampla, que não só do ponto de vista da viabilidade econômica do empreendimento, que não se dá isolada de um contexto social, político, econômico, com os seus pares no território, mas também relacionada a uma política pública nacional. Então, desculpa aí, é um assunto extremamente instigante, é um tema que está na ordem do dia para a gente aprofundar, porque não existe transformação social se a sociedade não se organiza para isso. Ela é a história da organização da sociedade brasileira e da sociedade civil e da sociedade crítica, né, com relação a uma relação com o Estado, entendendo que o governo brasileiro é um espaço democrático de construção, nesse sentido, mas que a gente precisa criar espaços para se relacionar com esse governo, e as redes têm esse desafio, que é a autonomia. Então, são questões importantes para a gente na discussão do movimento social no Brasil. Obrigada. Professora, a nossa tarefa é muito dura interromper a fala de vocês. Eu sei que nós temos muito conteúdo, né? Nosso curso tem sido. Todas as aulas são assim, né? O tempo não é suficiente, né? Mas é muito conteúdo, acho que temos muita conversa, temos muito que discutir. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Joelson, né? Para que ele comande aí a árdua tarefa aí, esse finalzinho, e, e trazer um pouco aí das questões que foram colocadas no chat. Joelson, está com você a palavra, tá? Muito obrigado, Sérgio. Que honra, que prazer, que satisfação começar um sábado tão produtivo dessa forma. Professor Ladislau, professora Williane, a professora Alzira, se vocês pararem um pouquinho depois para darem uma olhada no chat, os elogios são muitos, a cada um individualmente, e a crítica que foi feita foi a crítica de que 20 minutos é pouco. Mas é óbvio que é pouco. Mas agora que vocês, algumas de vocês, já conheciam essas três pessoas, mas talvez um ou outro não. Agora que fique essa curiosidade de se aprofundar nos diversos trabalhos. E o nosso chat, Sérgio, ele é uma outra aula, muito diálogo entre os colegas, muitas trocas. E, por exemplo, vamos lá, o Lindenberg, ele fala o seguinte, olha, ele não é da área da economia solidária, mas ele é professor de educação básica do campo, e perguntou de que maneira que ele poderia trabalhar esses conteúdos em sala de aula, como adquirir esses livros. A bem da verdade, falando do professor, e o Sérgio já falou, e o professor Ladislau também, no caso do professor Ladislau, você vai gastar muito, muito dinheiro, exatamente igual a zero. Como ele disse, todo o trabalho dele está disponível no site,
além de um monte de dicas interessantíssimas, e o chat já foi colocado aqui, no chat já foi colocado o endereço do site do professor, mas colocando o nome dele no Google é a primeira coisa que vai aparecer. Né? A Marilene conta que teve acesso a uma pesquisa e nessa pesquisa não existe nenhuma associação de tecnologia social no Nordeste. E isso é um impacto aos movimentos de economia solidária. E a Vanusa imediatamente pede para a Marilene, passa até o WhatsApp para ela colocar esse estudo, porque ela é uma pesquisadora e quer ler esse estudo e quer se aprofundar. E indo imediatamente às perguntas que nós colhemos aqui, algumas mais diretas para pessoas específicas, outras comentários gerais. A Gina pergunta para o professor Ladislau como a revolução digital seria viável a criação de uma rede nacional de bancos comunitários em contraposição ao mercado financeiro que nos explora? Então, foi um pouco depois da fala do professor, mas nossas convidadas fiquem à vontade para, obviamente, comentarem também. O Maurício pergunta para a professora Wiliane: bom dia, sou o Maurício, participo de um projeto em construção de uma tecnologia socioambiental e gostaria de saber se há necessidade de lançar mão de patenteá-la e, caso não seja necessário, qual o risco de que o mesmo seja patenteado por terceiros, trazendo prejuízos à iniciativa? Mais diretamente à professora Alzira, a senhora falou, né, sobre as várias redes que querem, as várias redes que pretendem, usou esses dois verbos. E a pergunta vai no sentido de que se a autogestão e a composição dessas redes tem conseguido construir uma cultura política alternativa ao individualismo que traga preocupação à lógica hegemônica, ou seja, as relações capitalistas mais propriamente ditas. E, por fim, né, obviamente, se tiverem mais questionamentos, se nós tivermos mais tempo, posso voltar ao chat, mas, e por fim, para todos e todas aí, para o professor e para as nossas colegas, a Liana nos pergunta, ela fala: gostaria de ouvir um pouco o que vocês pensam sobre a possibilidade de colocar o estudo da economia solidária na educação básica do país. Coloco isso porque estamos no momento de construção dos planos estaduais e não estou observando essa discussão. Acredito que isso seja urgente. Existe algum movimento nesse sentido? Então, essas foram as perguntas. Eu passaria, se o Sérgio permitir, na mesma ordem, começando pelo professor Ladislau, depois a professora Wiliane e, na sequência, a professora Alzira. Só lembrando assim, oficialmente a gente teria mais só 8 minutos, a gente precisaria mais 1h30, pelo menos, para tratar de sistemas todos, né? Mas assim, eu peço licença aos alunos para a gente estender um pouquinho mais, a gente se dá um chorinho, né? Mas infelizmente o nosso curso terminaria às 11h30, mas a gente sempre passa um pouquinho, né? Mas a gente não tem tempo assim muito longo para cada um poder tratar do tema, né? Então, vamos fazer, começa pelo Ladislau, já... Sérgio Rodrigues. Fala, meu amigo. Captei a sua mensagem. Serei breve. Lembra desse tempo que a gente via na TV? Bons tempos. Mas, basicamente, o seguinte. Primeiro é que existe a Rede Nacional de Bancos Comunitários, tá? Existe, é dinâmica, já trabalham com moeda online, moeda digital, certo? E é um processo em expansão. Mas em guerra também, tá? Porque estamos no Brasil, onde o dreno financeiro é absolutamente absurdo, tá? Nós temos mais de 80 milhões de adultos que estão em situação desesperada por agiotagem generalizada, praticada pelo Bradesco, pelo Itaú, em conjunto, inclusive os bancos oficiais, certo? Alguns devem lembrar que a Dilma tentou
quebraram o sistema de agiotagem no Brasil e simplesmente derrubaram. Tá? Os bancos no Brasil tiveram a tranquilidade de tirar da Constituição, sem convocar uma constituinte, tiraram da Constituição o artigo 192, que proibia a agiotagem. A média de taxa de juros para a família no Brasil é 65%, dado do Banco Central. Na Europa, é entre 4% e 7% ao ano. Tá? Aqui apresento a taxa de juros ao mês, o que é crime, por exemplo, na China. Você tem que apresentar juro ao ano. Você poderia apresentar o juro por semana, fica mais pequenininho ainda. Certo? Mas é fraude, simplesmente. Certo? A taxa média para a empresa no Brasil está 25%, certo? Na China é 2% ao ano. Certo? No rotativo do cartão, aqui no Brasil é 450%. Vocês entram, Banco Central, Estatística Monetária de Crédito, tá? Vocês vão encontrar. Ou entram no meu site, vocês pegam o resumo desses dados num texto que chama O Dreno Financeiro no Brasil. O resgate do sistema financeiro por dinheiro ser útil para a sociedade, gente, é nosso dinheiro, tá? É o dinheiro nosso, dos nossos impostos, que eles estão mamando através da taxa Selic, certo? É o dinheiro dos nossos depósitos que estão nos bancos, que eles cobram essas taxas de juros de agiotagem, certo? Isso aqui é absolutamente surrealista. Né? E essa taxa de juros, ela paralisa, evidentemente, também as empresas, porque as pessoas estão atoladas em dívida e não estão comprando. Quando você trava a demanda, certo? Você trava o conjunto da economia. Tá? No outro ponto, eu queria sugerir um artigo que a gente fez com vários ex-reitores recentemente, enfim, há um ano mais ou menos, sobre... Vocês pegam no meu site universidades, vocês vão encontrar ali, fiz com Alípio Casale, Fernando Almeida, uma série de gente de primeira linha. A gente fez como a universidade tem novas perspectivas com a era digital. O conhecimento imaterial pode ser generalizado para Deus e o mundo. Esse eixo é fundamental. E eu tive um comentário aqui no chat, né, de gente, não, patente é necessário. Gente, isso aqui é muito escorregadio. Você tem gente de primeira linha no mundo, estão dizendo a selva de patentes hoje, o cara patenteia, senta em cima, certo? Se você olha as farmácias, o sistema farmacêutico, o chamado Big Pharma, está travando o acesso a medicamentos necessários por 20 anos, 40 anos, certo? Isso aqui é surrealista, certo? 20, 40 anos, isso aqui é um latifúndio. O cara senta em cima e fica mamando, certo? Você pensa que nós teremos acesso aberto aos livros do Paulo Freire a partir de 2067, certo? Porque os copyrights estenderam para até 70 anos depois da morte do autor. Eu, como sou casado com a Fátima, filha do Paulo Freire, eu recebo ainda livros e alguns direitos, coisas do gênero. Não é coisa que eu estou produzindo. Certo? Isso aqui é um sistema de intermediário, a gente chama de economia de pedágio, que essencialmente vai não para os autores e vai essencialmente para as grandes empresas que controlam a intermediação. Né? É isso aí. Um pouco mais de 2 minutos, Sérgio. Obrigado, professor. A professora Williane. Então, minha gente, vou tentar também ser bem breve, tá? E bem objetiva. É para o Rogério, né, que fala que é importante registrar a patente, sim, e para o outro rapaz que estava falando, gente, patente é propriedade privada própria, que não faz parte da economia solidária. A economia solidária considera a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, na agroecologia, existe um método de certificação participativa de orgânicos, ou seja, a certificação é dada pelos próprios
produtores. E é questão de responsabilidade. Hoje, no Brasil, eu confio na Fundação Banco do Brasil, na questão da tecnologia social no Banco do Brasil, e acho que o selo deles é uma garantia. Mas o que eu indico é você publicar, tornar público o seu trabalho, publicar artigo, apresenta em congressos, que isso te garante. Isso te dá uma garantia. Agora, não vai entrar no jogo deles, pelo amor de Deus. Bom, e a outra coisa que eu gostaria de responder, sobre a economia solidária e educação no campo. No nosso canal Ecoaeja, tem uma aula que eu dei, eu fui convidada por umas moças aqui na Paraíba, que elas dão formação para formadores de educação no campo. Aí foi 18 de outubro do ano passado, gente, que eu fiz essa aula. Só uma aula, uma coisa simples, mas pelo menos eu já Ecoaeja, eu não estou conseguindo escrever no chat, gente, eu não estou conseguindo interagir pelo chat. E sobre os planos municipais e estaduais de educação que estão, nesse momento, sendo elaborados nesse país. Isso é muito sério, muito sério. Porque os nossos planos estaduais colocam o empreendedorismo como disciplina, ou seja, enfia o capitalismo na cabeça dos nossos meninos. Isso é luta, gente, é luta séria. E é hora, e agora, nós lá, junto dos conselhos municipais de educação, dos conselhos estaduais, além do Fórum Estadual de Economia Solidária, eu trabalho com a EJA, porque a minha luta é pela integração curricular da EJA pela economia solidária. Porque eu acho que a economia solidária e a EJA tem tudo a ver. E a economia solidária tem que vir para toda a nossa escola fundamental. Desde sempre. Os meninos têm que viver colaborativamente. Isso é luta, e é uma luta para a gente levar agora, nesse momento, junto dos nossos conselhos. Isso é fundamental. Era isso que eu tinha que falar, eu acho. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, né? Obrigada. Professora Alzira, Oi, eu acho que eu sou a que mais sofre com essa história desse tempo, viu? Do tempo e dessa forma de comunicação da gente, né? Que não tem outras vias às vezes, e a gente tem que saber como usar essa ferramenta aqui de comunicação entre nós. Então, eu diria que a questão do patenteamento, né, ou dessa lógica de patentear, tem sido denunciado muito pelos povos indígenas na Amazônia, pelos seus conhecimentos, né? Inclusive, tem sido discutido muito com o uso dos seus conhecimentos para a indústria da beleza, vamos dizer assim, né? E é uma questão bem importante, né? Eu presenciei, não na Amazônia, mas no Nordeste, na Bahia, né, a construção de uma máquina importantíssima para retirada do óleo do licuri, que foi construída pelos agricultores com os professores e técnicos da Escola Família Agrícola, lá em Monte Santo. E quando começa a discutir como é que a gente faz para patente aberta, maquinário circulando entre as associações de camponeses, agricultores e tal, na comunidade lá. E daqui a pouco entram outras instituições e dizem, vamos patentear, né? Então, a lógica, então, a economia solidária, em todos os sentidos, ela está o tempo todo disputando com essa lógica de mercado. Quer seja, e dessa sociedade de mercado, né? Não é só a relação de mercado no sentido restrito da produção, mas na relação da sociedade de mercado que tem a base principal, que é o de individualismo, que o sujeito sozinho, comprando, sendo proprietário, tendo sucesso sozinho, está tudo resolvido, né? Então, essa é uma ideia e um valor que tem prosperado. É importante a gente tomar ciência disso, né? Então, a gente está nessa contramão faz tempo, tá? E na minha lógica para
o educando que falou sobre o desafio da autogestão e da solidariedade, eu diria que não é só das redes. É o conjunto nosso que está envolvido com essa construção. Não a autogestão fabril, como citou o Ladislau, né? Essa, eu acho que a gente tem que repensar sobre ela, tá? E o lugar das fábricas, inclusive, como é que se dá esse trabalho e numa perspectiva autogestionária. Mas a autogestão como um princípio de organização e de radicalização democrática, né, que coloca todos num sentido de horizontalidade. Isso é muito importante para que a gente se veja no outro, se coloque no lugar do outro, né, e construa essa solidariedade. Eu diria que esse é o desafio nosso como um todo. O desafio da autogestão é fundamental e isso se dá também nos grupos e associações, nos empreendimentos e nas redes, né? Então, por exemplo, como funciona a autogestão nas incubadoras? Né? Então, eu fico puxando esse debate, assim, a gente propõe a autogestão para os empreendimentos de economia solidária, como a gente vivencia a autogestão nas incubadoras, dentro das universidades? Como é a autogestão dentro das universidades e nas nossas instituições? E temos as diferenças, é claro. Então, eu diria que um dos elementos mais importantes para que a gente pense essa organização a partir de uma base territorial é a gente quebrar o isolamento, construir essa confluência necessária para a gente vencer os desafios que estão colocados do ponto de vista nacional, né? Como aí vem aí as eleições, gente. É um momento de desafio importantíssimo para a gente, se a gente da economia solidária quiser ir consolidando uma perspectiva de política pública que apoia a economia solidária. Hoje a gente está enfrentando um debate importantíssimo no Congresso, que é a aprovação da política de finanças solidárias no Brasil, né? Não só da tecnologia social, né, Williane, mas também das finanças, do sistema de finanças solidárias no Brasil. Não basta apenas a gente ter um fundo solidário se ele não é reconhecido e fica lá a gente girando em torno de nós mesmos, que é importante, naturalmente, mas se a gente pode prosperar com isso e trabalhar numa perspectiva de riqueza, de abundância, né? Então, sair dessa ideia do sofrimento, da economia solidária e pensar grande no sentido de realmente um projeto de sociedade do bem viver, que é isso que a gente tem defendido como movimento de economia solidária no Brasil desde a quinta plenária, vamos dizer assim, tem acumulado nesse debate e nessa construção. Então é isso, eu penso que estamos avançando. Eu diria que, embora com nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, mas é um movimento que tem pujança e que tem possibilidade de avançar bastante. E eu acho que o conhecimento, esses momentos aqui, são de grande importância e agradecer a todo mundo, ao Ladislau, ao Eliane, querida aí da nossa construção, e a todos vocês, que eu vejo algumas carinhas aqui que já conheço, e a gente continuar nessa batalha. É isso. Obrigada. Bom dia. Bom São João. Professora Alzira. Bom, o Gesley, o Gelson, você quer fazer alguma consideração antes que eu faça o encerramento? Só mais uma vez agradecer a todos e todas. Tivemos aqui ao vivo conosco, assistindo, um top de 136 pessoas interessadas. Já estamos aí passando um pouquinho, mas ainda temos 125 pessoas antenadas conosco. Agradecer a cada um e a cada uma que ficaram até o final e aos nossos convidados, nossas convidadas que abrilhantaram a nossa manhã. Bem, então, Gelson, eu estive lá com o professor Ladislau no Festival Nacional de Economia Solidária, no Rio de Janeiro, e lá nós encontramos muitos dos nossos alunos aqui, viu? Muita gente me achou lá, falou, "Ô, professor", né? E encontrei muita gente também que não está conseguindo assistir aos sábados, está esperando que as aulas sejam disponibilizadas para poder assistir, né? Muitas alunas, enfim, eu acho que o nosso curso ainda vai ter muita gente assistindo nossas aulas aqui, né? E vamos ver se a gente. Eu acho que esse curso nos mostrou que a gente precisa de mais, né?
Precisamos de mais cursos desse e mais espaço para debates, né? E o Corecon e o Conselho Regional da Economia, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal da Economia, nós estamos muito imbuídos em aprofundar essa parceria, né? E promover a economia solidária no nosso meio profissional, né? Junto aos economistas, junto às universidades. A gente precisa melhorar. Nós temos um prêmio Paul Singer, né, para trabalhos desenvolvidos por economistas. Está sendo árduo, porque tem poucos economistas ainda que trabalham nessa área, que militam nessa área, né? Então, é um esforço grande que a gente vem fazendo para poder tornar esse prêmio mais divulgado e mais potente, né? Bom, então, eu só queria aproveitar para divulgar a próxima aula, no dia 27/6, a interseção entre universidade e movimentos sociais no novo fazer econômico, né? Vai estar aqui o professor Joelson, né? E o professor Renato Della Vecchi. Então, vai ser uma aula também, vai ser a nossa última aula do curso, né, de 10 aulas, e eu acho que será uma aula muito boa, top, né? Eu quero agradecer aos professores que se dispuseram, né? O professor Ladislau, a professora Alzira, a professora Williane, pela brilhante apresentação, né? Os nossos alunos que permaneceram, estão aqui ao vivo com a gente, contribuíram no chat, né? E contar com a presença de todos e todas no próximo sábado. Então, obrigado. Podemos encerrar o nosso, e tenham todos um bom fim de semana de descanso, né?